Meu Deus. Quando falamos da casa do Senhor deserta, não é porque queremos infringir a lei e encher aqui a igreja. Não. A casa do Senhor deserta não significa só a igreja. É onde tiver 2 ou 3 reunindo em meu nome. É que muitos nesse momento nem online estão. E não é as pessoas de fora, é membros da igreja. A casa do Senhor está deserta, porque as pessoas estão escolhendo fazer aquilo que não é prioridade. E é por isso que está acontecendo isso. O que o Senhor disse aqui, olha, vocês planteiam, colhem e recolhem pouco, comem, mas uns farteis, bebem, mas uns se sacieis, vestir, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Por quê? Vocês estão agradando a si mesmo e não agradando o Senhor, o vosso Deus. Amados, aqui o profeta então, ele repreende o povo, porque o povo estava com inércia, ausência de Deus. E é uma pena. Eu sei que esse distanciamento, ele dificulta, mas eu, a minha esposa e muitos que estão aqui, têm propósito de oração. Outros sobem no monte, outros dobram os joelhos 1 hora, lê a Bíblia, clamam, mas grande parte está na inércia, no desânimo, somente para as coisas de Deus, porque as demais coisas têm tempo. Amado, o povo começou bem, colocando o fundamento da casa de Deus. Veja bem, o rei Ciro, o rei da Pérsia, havia permitido que 50 mil judeus que estavam exilados voltassem a Jerusalém. Presta atenção, amém? Sob a liderança de Zorobabel, durante o 2º ano, para lançar os fundamentos e os alicerces do templo. O próprio rei Ciro disse, olha, eu vou liberar 50 mil judeus, volte para aquela terra e levante os alicerces da casa do vosso Deus. Eles estavam exilados. O rei ainda usou de condolência. Voltai para a vossa terra e erguei as paredes do templo. Porém, os judeus tornaram apáticos. Passariam mais 16 anos até que retomasse a construção da casa do Senhor. Por que tudo isso? Porque quando eles voltaram, eles se preocuparam primeiro com as suas casas. As suas casas tinham, porque os judeus haviam voltado do exílio, estavam tão ocupados com seus próprios interesses, passaram a negligenciar as coisas de Deus. O que eles fizeram? As casas do povo eram revestidas com madeira de cedro, amém? Ao passo que o templo permanecia, o templo da casa de Deus permanecia em ruína. Vocês estão entendendo? O rei permitiu que eles voltassem, que reerguessem o templo. Mas eles estavam preocupados com si próprio, com seus próprios interesses. E é por isso que enquanto o povo de Deus não se preocupar em unir como corpo, como Cristo, e clamar e se arrepender dos seus pecados, e confessar, então eu sararei a sua terra, e sararei e repreender essa enfermidade. Mas cada um está interessado com o seu próprio nariz. Como aconteceu no passado? Quando o rei liberou 50 mil judeus, eles primeiro pensaram em si próprio. Vamos construir as nossas casas. As casas deles foram construídas com madeira de cedro, mas a casa do Senhor estava em ruína. Sabe o que é isso, irmãos? Dar o melhor para si e para Deus o que restava. Quando eu falo de casa, eu expliquei aqui, tem 3 tipos de casa. A casa coração, habitação do Espírito Santo. A casa templo, onde é a igreja, onde o povo se reúne. E a casa onde a tua família habita. Você já reparou que são poucos aqueles que oram pelo templo do Senhor? A ruína está tomando conta da casa do Senhor, porque o povo está apático. Amados, você tem que entender que a obra de Deus tem que ter toda a primazia na tua vida. Da mesma forma, a obra do Mestre Jesus, prioridade em nossas vidas. E você, o que é que você tem priorizado? Eu conheço pessoas da nossa igreja que não assiste o culto online, que faz 1 ano que nem sabe o que está acontecendo aqui dentro. Eu conheço pessoas, irmãos, que estão usando o pretexto da sua própria vida para falar, eu estou desanimado. Amados, eu te pergunto, nós estamos vivenciando, talvez, o princípio das dores. E no princípio das dores, você ainda pode comer um guaranizazinho, um lanchinho, um arrozinho, mesmo com toda a caristia. Mas quando vier a tribulação, não vai ter nada disso não. Se você no princípio das dores não está suportando, é porque você
está priorizando aquilo que é do teu próprio interesse. Priorize as coisas de Deus. A prioridade indica, amém, o amor que temos devotado ao nosso Deus. O que é prioridade para você hoje? Ai, pastor, a minha prioridade hoje, culto 4 horas da tarde. Ah, não. Minha prioridade hoje é almoçar e tirar um soninho. Todos queriam. Mas quem tem Deus, coloca Ele em prioridade. Quem tem Deus, coloca Ele em primeiro lugar. Amém? Então o povo é convidado. Se você ver depois do versículo 8, o povo é convidado a reconhecer os seus pecados e voltar a Deus. Amém? E quando o povo volta então a Deus, acontece algo que vai acontecer conosco. Deus promete abençoar de forma gloriosa. O Senhor manda dizer através do profeta: a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Ah, se o meu povo soubesse. Se você clamar na tua casa, se você desligar a televisão e assistir o culto online, se uma só fé, uma só comunhão, um só propósito, independente se você está aqui em Mauá, no Rio Grande do Sul, no Paraná, se todos estiverem ligados num só propósito, vocês vão ver que a glória do segundo templo, depois da tempestade, a minha glória vai ser muito maior, porque o paralítico vai andar, o cadeirante vai levantar, o cego vai voltar a enxergar, milhares de coisas gloriosas farei, e vocês sabereis que eu sou Deus que falo a navaceia e que cumpro. Oh, coisa tremenda! Deus está lhe prometendo uma navaceia. O profeta teve que alertar: gente, o rei nos liberou do exílio para levantar a casa do Senhor. Nós estamos aqui, a casa está em ruína. Como está o teu coração? Como está o teu coração? Está em ruína? Já está criando teia de aranha? Você nem lembra mais quais eram os hinos que você cantava? Porque falta interesse. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Deus prometeu dizendo: olha, Ageu, eu prometo que vou abençoar de forma gloriosa.